A paz do Senhor, igreja. Aqui quem vos fala é o pastor Francisco. Amém? Estamos ao vivo pelo Face e também pelo YouTube. E peço que você esteja compartilhando pelas outras plataformas, para que a bênção não fique apenas conosco, mas que ela venha a ser compartilhada com os outros irmãos, com as outras irmãs. Amém? Quero pedir para você também estar se inscrevendo no meu canal lá no YouTube. Amém? Deixe o seu joinha, o seu gostei. Isso fortalece o canal e a palavra de Deus chega a mais pessoas. Agora, nesse momento, eu quero fazer uma oração. Vamos estar potencializando ela, somando a minha fé com a sua fé e com a fé dos demais irmãos e irmãs, para que nós conseguimos falar com Deus, para que a gente possa ter uma fiação, uma intimidade com Deus, através da oração. Amém? Oramos, pois, ao Senhor. Eterno Deus, eterno Pai, ó Deus grande, ó Deus santo, ó Deus tremendo, estamos aqui, Senhor, ao vivo, através dessas plataformas, através desses compartilhamentos. Peço que o Senhor vá ao encontro dessas pessoas agora. Ó Deus, vai abrindo portas de emprego. O Senhor abre porta onde não tem porta. Abre, Pai, uma forma dessa pessoa conseguir o sustento da sua casa. Não venha deixar faltar um alimento lá na sua despensa. Ó Deus, entra com providência, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus, todo aquele que orar comigo vai receber vitória, vai receber a restituição, a restauração do Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, entra com restauração na vida sentimental, conjugal, familiar dessa pessoa que me vê e me ouve, Senhor. Ó Deus, tira esse sentimento de ódio, raiva, rancor que se faz dentro dessa família, dentro dessa pessoa. A tua mão poderosa, Jesus, vai lá e remove todos esses sentimentos ruins. Ó Deus, vai operando, vai visitando agora. Essa pessoa pode estar na sua casa, no seu apartamento, na sua residência, no seu local de trabalho, ou até mesmo em um coletivo, ou até mesmo em uma cadeia, um morador de rua, Senhor, que está aí desprovido de um teto, ou em qualquer outro lugar deste mundo, deste planeta. Estou ao vivo, Pai, para o Brasil e o mundo. Vá até mesmo até os continentes, a outros países, levando, Senhor, saúde, saúde que vem do céu. Muitas das vezes essa pessoa que me vê e me ouve está aí, em um leito, ou até mesmo em casa, Senhor, morrendo de doente, enfermidades, está aí desenganado pela medicina, padecendo na mão dos médicos. Ó Deus, entra com saúde que vem do céu, saúde divina. Tira, Senhor, essa infecção, essa bactéria, esse inchaço, esse vírus, não suporta o poder de Jesus. O Senhor Deus te dá virtude nessa hora. Oh glória! Eita Deus! Isso é Jesus. Ó Deus, vai visitando esses que têm aí causas na justiça, processos, ó Deus, que faz muito tempo. Ó Deus, a tua mão vai lá, tira o papel dessa pessoa, esse número, esse processo que está lá no final e traz para frente. E o Senhor Deus vai te dar essa causa para a honra e para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, oro pelos presidiários. Ó Deus, entra com a tua mão forte. O peso da glória de Jesus, a luz de Deus, vai trazer seu ente querido de volta para casa, em nome de Jesus. Ó Deus, oro também, Senhor, para essas pessoas que têm os pensamentos de morte. É uma mágoa, é um ódio, é um sentimento tão ruim que carrega dentro de si, que quer mesmo tirar a sua vida, ou até mesmo tirar a vida de uma outra pessoa, em função das lutas, das adversidades, de tudo que aconteceu. Ó Deus, entra com a tua mão forte, Pai. Entra, Senhor, para estabilizar essa vida. Traga paz, tranquilidade, abundância. Ó Deus, dá o escape, Senhor, para esta vítima, muitas das vezes de obras de feitiçaria. Se encontra nesse estado e não sabe por quê, Pai. Muitas das vezes mexeram os pauzinhos, desembolsaram uma certa quantia, fizeram despachos, invocaram entidades para prejudicar esse irmão, para prejudicar essa irmã. Mas o teu sangue, Pai, quebra agora toda a força do inimigo das nossas almas. Vai perdendo as forças agora. O sangue de Jesus te repreende. Ó Deus, todo mal contra a minha vida, contra a vida deste ouvinte da tua palavra, em nome de Cristo Jesus, saia, para nunca mais voltar,
Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Receba as bênçãos do Senhor para a glória de Jesus. Compartilhe essas orações, essa ministração da palavra que se dará daqui a pouco. Amém? Deus vai te abençoar por você estar semeando o Evangelho de Jesus. Amém, igreja? Pega a sua Bíblia, estarei pegando a minha aqui. Estaremos fazendo uso agora da palavra de Deus. Deus estará falando diretamente através da sua palavra. Amém? O texto fica em Romanos, capítulo 9, e verso 27. Diz assim a palavra do Senhor. Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos seus filhos de Israel seja como a areia do mar. O remanescente é que será salvo. Eita Deus, glórias a Jesus. Quero frisar a parte B que diz da seguinte forma: o remanescente é o que será salvo. Oh glória, louvado seja o nome de Deus. Glórias a Jesus. Igreja, como que Deus sabe quem é os remanescentes? Para a glória de Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Em Romanos, capítulo 8, e o verso 27, diz da seguinte forma: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele que segundo Deus intercede pelos santos. Traduzindo, Deus, ele conhece a real intenção dos nossos corações. Então ele sabe quem realmente é os remanescentes. Amém, igreja de Deus? Pode fechar sua Bíblia, pode tomar o seu assento, glorificando, exaltando e bendizendo o nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Igreja de Deus, estou aqui muito feliz, muito contente em pregar a palavra de Deus. Prego com base em revelação, Deus me dá o texto, em seguida o Senhor me dá a ministração da palavra. Igreja, nós estamos vivendo num tempo que a grande maioria está apostatando da fé, em função dessa tecnologia, em função da vaidade, em função da avareza, da concupiscência que se faz neste mundo. Mas todavia, Deus em sua palavra nos ensina que o remanescente será salvo. Agora, quem são esses remanescentes? Remanescentes são aqueles que sobraram, aqueles que preservaram a sã doutrina, aqueles que preservaram a lei de Deus, aqueles que preservaram a verdade. O texto sagrado nos ensina que Elias, homem de Deus, se faz escrito no Velho Testamento, Jezabel fez descer à sepultura os profetas do Deus Jeová, do Deus Todo-Poderoso. Elias correu e foi para uma caverna. Diz as Escrituras, estava ali refugiado, fugindo da morte que vinha através de Jezabel, casada com Acabe, rei de Israel. Jezabel, por sua vez, era uma sacerdotisa que servia a deuses pagãos, em outras palavras, servia a demônios. Elias se refugiou nessa caverna. Diz a palavra de Deus que Elias chegou a dizer, profeta: Senhor, morreram todos os teus profetas, sobrou apenas eu, Senhor, apenas eu, não existe mais ninguém. Aí Deus foi e bradou dentro daquela caverna, falando com o profeta Elias, homem de Deus: Elias, eis que eu tenho reservado para mim, assim diz o Senhor, 7.000 joelhos que não se dobraram diante do poste ídolo, diante desses demônios, dessas imagens de escultura. Você vê que em todos os tempos sempre aconteceu de existir os remanescentes. Naquela época, esse tempo antigo, eram esses 7.000 que eram os remanescentes de toda uma nação. 7.000 seriam os remanescentes, aqueles que não se dobraram perante a idolatria, perante as coisas mundanas, perante as coisas erradas que aconteciam naquela época. E hoje, igreja, não é diferente.
Assim como foi no tempo antigo, também se deve ser feito nos dias atuais. A palavra de Deus, ela é atualizada. Igreja do Senhor, nós não podemos nos dobrar diante das coisas mundanas. Nós não podemos nos dobrar perante as coisas que desagradam a Deus. Nós precisamos nos preservar no centro do querer e da vontade do Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos nos inclinar para a prostituição, para a fornicação, para as drogas, para os pancadões, para as roupas, vestimentas mundanas, para essa vaidade que está implantada no mundo, que foi o inimigo das nossas almas que implantou isso. Igreja, existem diversos bloqueios que, se a pessoa fizer uso nessa terra, diz que disponibiliza essas coisas mundanas, cria barreira, impedimentos, para que a gente possa ter um compromisso com Deus, uma aliança com Deus, um projeto com Deus. E convém que eu e você sejamos os remanescentes, aqueles que estão preservando a palavra de Deus. Porque nós percebemos que chegou o tempo que se faz escrito lá em Timóteo, que não aceitarão mais a verdade, não suportarão mais a sã doutrina, criarão para si falsos mestres, falsos doutores, segundo a sua própria concupiscência. E esses falsos pastores, falsos mestres, falsos missionários, eles vêm com historinhas, um conto de fábulas. E lembrando que são as próprias pessoas que edificaram para si, fizeram para si, em função da sua própria concupiscência. Por isso que é importante nós termos os olhos inclinados para a verdade de Deus. Por isso que é importante nós obedecermos à sã doutrina, carregar as escrituras não apenas no papel, mas carregar dentro de cada um de nós. Isso terá um grande peso no que se diz respeito à salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Não é através destas coisas que seremos salvos, mas isso é em função da nossa fé. Porque se eu tenho fé, eu tenho que ter os olhos inclinados para a verdade. Se eu tenho fé, eu tenho que obedecer a Deus e ter os olhos inclinados para a lei de Deus. Eu tenho que praticar a sã doutrina. São os frutos da fé, os frutos do arrependimento, os frutos do temor a Deus. Como que uma pessoa se diz convertida e liberta e pratica tudo que o mundo disponibiliza de ruim? Não, igreja do Senhor. É necessário a pessoa se libertar. É necessário a pessoa se converter dos seus maus caminhos. Cristo, quando veio, ele apregoou o arrependimento. O arrependimento nada mais é que uma pessoa, quando comete coisas, tem o seu caminho nas trevas, faz coisas erradas, pecado, perdição e diversas outras coisas que desagradam a Deus. A pessoa cometeu aquilo. Aí de repente ela quer parada com aquilo. Só que daqui a poucos minutos ela volta a cometer aquilo novamente. Não foi um arrependimento. Foi apenas um remorso. Mas quando a pessoa comete tal coisa, fez aquilo, aquilo outro, e se arrepende e parou, se arrependeu, essa pessoa alcança a misericórdia de Deus. É por isso que é importante o arrependimento. O remorso faz a pessoa voltar novamente. O arrependimento não. O arrependimento, a pessoa se volta para com Deus. Aí se cumpre o que se faz escrito na palavra de Jesus, que diz que aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus nada mais é que favor imerecido. Igreja, não é através das obras que nós somos salvos, não. Mas se nós não tivermos as obras, nós não teremos a fé. E sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Como que uma pessoa pode ser salva sem agradar a Deus? De forma alguma. Por isso que é importante eu e você nos esforçar em agradar a Deus em tudo. Na forma de se vestir, na forma de pensar, na forma de agir, em todas as áreas e setores, ou seja, qual for a esfera da sua vida. Nós precisamos agradar a Deus. Jesus, por sua vez, agradava a Deus em tudo. Igreja, desde o tempo antigo,
até os dias atuais, a salvação ela é conquistada mediante o nosso esforço em Deus. Nós temos que nos esforçar. E se nós vivermos na verdade, nós vivermos na sã doutrina, isso terá um grande peso no que se diz respeito à salvação e vida eterna. Eu e você iremos passar pelos os umbrais da eternidade, porque eu e você somos os remanescentes, co-herdeiros dentro do reino do Deus Todo-Poderoso. Os herdeiros legítimos são os israelitas. Mas diz a palavra de Deus que quando Jesus veio, a luz veio e clareou o que estava feito às escuras. Que Jesus pregava para a pessoa se converter, se libertar das coisas mundanas. E havia muita coisa errada em Israel. Então a população, em quase sua maioria, não foram todos, em toda a situação existe os menores, os que não se corromperam, os remanescentes. A grande maioria não o aceitou, porque as suas obras eram más. Mas Deus, por sua vez, disse da seguinte forma: todo aquele que aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, Deus deu-lhes o poder de ser chamados de filhos de Deus. Então, se eu e você nos moldar na palavra de Deus, permitir que o Espírito Santo de Deus venha se fazer presente dentro da nossa vida, nós seremos chamados de filho de Deus. Olha que importante, olha que interessante. Para isso é necessário as libertações, é necessário as conversões. Igreja, conversão nada mais é que uma pessoa que cometia tais atos, roubava, matava, a pessoa que se prostituía, a pessoa que adulterava, a pessoa que fazia coisas que desagradavam a Deus, as suas vestes mundanas. Nós bem sabemos que o pudor em muitos lugares não existe mais. As mulheres usam roupas muito coladas, transparentes, mostrando partes íntimas, homens sem camisa. Isso tudo desagrada a Deus. É necessário uma mudança. É necessário se converter desses maus caminhos. Igreja do Senhor, parar o que é errado e começar a fazer o que é certo. Começar a agradar a Deus em tudo. Para que Deus, por sua vez, possa habitar dentro de mim. Habitar dentro de você. E isso é consequência de uma pessoa que é tida como um remanescente. Essa palavra remanescente é pouco ouvido. É pouco falado nos dias de hoje. Mas no tempo antigo era muito dito, era muito falado. Os remanescentes, aqueles que sobreviveram, aqueles que ficaram. Igreja, é necessário que eu e você sejamos os remanescentes. As Escrituras diz que o remanescente será salvo. Deus não está preocupado em quantidade de pessoas. Deus está preocupado e atento e olhando para a qualidade, não a quantidade. Que adianta você ter muito, bastante e ruim, sem prestar. Agora, se você tiver pouco, mas com qualidade, com excelência, isso é o que vale. Igreja, nos atentemos, pois, nos primórdios da palavra de Deus. A igreja de Paulo, a igreja de Pedro, Tiago, João, aonde ali se pregava a pureza da palavra. Ali se pregava a libertação, a conversão, a limpeza do corpo, da alma e do espírito. Se não for de tal forma, eu e você não poderemos ver a Deus. Pois se não for através da santificação, o homem não verá a Deus. Hoje se prega muito um evangelho da prosperidade, onde as pessoas estão olhando para as coisas desta terra, perderam o foco de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E nós bem sabemos que Ele é o nosso Redentor. Ele veio nos salvar da condenação do Hades. Convém que eu e você, pois, ficamos atentos, para que nós possamos nos encaixar na qualidade de remanescente. Igreja, é importante eu e você sermos
remanescentes. Não ir após os outros. Nós sabemos o rumo que esse mundo está tomando. É condenação, é destruição. Convém que eu e você nos aprumamos com Deus e nos encaixamos na posição de remanescentes, os atalaias, os escolhidos, os sentinelas, aqueles que estão de prontidão, observando o cenário no mundo. Igreja de Deus, o remanescente, ele não vai após o mundo, após a concupiscência que existe neste mundo. Existem os primórdios. Ser conservador da palavra, ser fundamentalista, porque nós temos fundamento, nós temos pilares na fé cristã. Igreja do Senhor, nesse momento eu quero fazer uma oração contigo, onde nós estaremos somando a nossa fé, para que Deus possa clarear o seu entendimento. Porque o inimigo das nossas almas, ele quer cegar as pessoas, para que o Evangelho de Deus não seja luz na sua vida. Mas mediante a oração, mediante a pregação da palavra, a fé vem ao teu coração. E essas escamas vão cair por terra, para a honra e para a glória de Deus. Assim como Saulo perseguia a igreja. Pegou até mesmo cartas dadas pelos principais do Sinédrio. E ia para uma cidade chamada Damasco. Pois ele iria aprisionar, ele iria matar os cristãos daquele lugar. Assim como ele já havia feito em diversas outras cidades de Jerusalém. Quando ele estava no meio do caminho, uma grande e poderosa luz veio ao encontro de Saulo. Ele veio cair por terra. E no meio daquela luz, daquele resplendor da glória, uma voz disse: Saulo, por que tu me persegues? Aí Saulo disse: quem és tu? E dentro daquela luz toda, dentro daquele resplendor da glória, a voz disse: eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Diz a palavra que como escamas ficaram sobre os seus olhos. E mesmo assim ele seguiu para Damasco. Chegando lá, Deus moveu um grande servo de Deus para ir até a casa onde Saulo estava. Quando esse servo chegou na presença de Saulo, colocou as mãos sobre a sua cabeça e orou. E as escamas saíram dos seus olhos. E dali então surgiu Paulo. Ele mudou o seu nome de Saulo para Paulo, que significa o menor. De perseguidor da igreja, se tornou perseguido, pois começou a pregar Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Começou a pregar um Cristo que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. E após isso andou 40 dias ressuscitado sobre essa superfície de terra. E após isso foi ter com Deus Pai Todo-Poderoso. E hoje se faz assentado à destra do poder. E Ele está intercedendo por mim e por você. Ele também enviou o seu Consolador, o qual se faz em nosso meio, nos ajudando. Diz as Escrituras que até mesmo com gemidos. Gemidos esses inexprimíveis, nos diz a palavra do Senhor. Vamos orar para que Deus possa clarear sua mente, para que Deus possa trazer para perto dele. Porque Ele quer entrar com restauração. Ele quer entrar com restituição. Ele quer jogar por terra todas essas enfermidades. Deus quer ir na sua frente, aplanando o seu caminho. Em Cristo Jesus, igreja do Deus vivo, nós somos mais do que vencedores. Aleluia, Jesus. Oramos, pois, ao Senhor. Eterno Deus, eterno Pai, vai visitando, Senhor, esse ouvinte da Tua palavra. Vai dando vitória, Jesus, para esse ouvinte da Tua palavra. Vai quebrando, Senhor. Vai desfazendo esses agrilhões, essas bolas de ferro invisível. Ó Deus, o mal não suporta a Tua luz. O peso da glória de Jesus vai ao encontro deste ouvinte da Tua palavra. Esse que me vê e me ouve, pois estou ao vivo, Pai, pelas plataformas. Ó Deus, todo aquele que orar comigo vai receber vitória da parte do Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, implanta em nossas vidas, implanta em nossos corações a Tua verdade, a lei de Deus, a sã doutrina. Faz, Senhor, de cada um de nós remanescentes, Senhor. Aqueles que preservam a Tua verdade, preservam a Tua palavra, Senhor. Nós bem sabemos que estamos em tempos difíceis. Muito difíceis esses tempos, Senhor. Mas em todos os tempos, sempre existiu aqueles que são Teus.
Então, Pai, vai ao encontro desses seus filhos. Ó Deus, entra com saúde, Pai. Entra com restauração na vida desta pessoa. Vai restituindo tudo aquilo que o inimigo tirou da vida desta pessoa. Tu és Deus, Pai. Tu és onisciente, onipresente e onipotente. A vitória já é minha. A vitória já é dessa pessoa que me vê e me ouve, Senhor. Através dessas plataformas, através destes compartilhamentos. Vai removendo, Senhor. Vai jogando por terra, Pai, todos os impedimentos, todas as barreiras. Ó Deus, esse gigante, que pode se chamar desemprego, que pode se chamar doenças, que pode se chamar rivalidade, que pode se chamar obras de feitiçaria. Em nome de Cristo Jesus, todo mal saia para nunca mais voltar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus e glórias ao Espírito Santo do Deus vivo. Receba a vitória. Deus, nesta hora, naia caia sé, na manto de faço, na caia sube. Ele entra com providência na sua vida. Aquilo que ia dar errado agora vai dar certo. E todas essas lutas se verá de degrau para você subir na presença de Deus. Amém? Igreja do Senhor, estarei entrando novamente ao vivo às 19 horas hoje, amém? Pelas plataformas. Compareça às lives, se não puder, assista depois, pois eu deixo na internet, ficará para a posteridade. Muitas pessoas serão transformadas e impactadas pelo poder do Senhor Jesus. Se inscreva no meu canal no YouTube, amém? Deixe lá o seu like, o seu comentário, amém? Isso fortalece o canal, os vídeos sobem na plataforma e eu consigo alcançar mais pessoas. Amém, igreja? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Deus, Ele é tremendo na terra. Oh, glória. Aleluia, Deus.